Uma configuração bem comum de amplificador usando MOSFET são aquelas onde você não usa resistor, você tenta não usar resistor. Isso aqui é o caso de dispositivos baseados em circuito integrado e também com o nosso CD 4007. Então, se você ligar, a gente vai ver a seguir, se você ligar esse MOSFET como um diodo, ou seja, com curto-circuito, você consegue sem necessidade de nenhum elemento externo, só com o MOSFET ter um amplificador. Então, antes de você usar esse negócio como amplificador, você tem que se certificar de que esse negócio está operando na saturação. Ele está perguntando aqui o seguinte: calcule o mínimo VDD para que o circuito opere em saturação. Você percebe aqui o seguinte: esses dois transistores têm VT igual a 1 volt, e o K é 1 mA por volt ao quadrado. Você percebe que no gate aqui do transistor de baixo você tem 2 volts. Você vai perguntar, mas o que significa esse 2 volts? Esse 2 volts você pode visualizar como sendo o nível offset sobre o qual está oscilando o meu sinal de entrada. Então o meu sinal de entrada ele está operando assim, Ele está operando assim, e eu tenho 2 volts, que no linguajar do gerador de sinal geralmente é chamado de offset DC. Então, olhando esse circuito aqui, você percebe o seguinte: só antes de seguir, se não existir esse offset, vai acontecer isso aqui, O seu sinal, a tensão de entrada, ela vai estar oscilando em torno de 0. Aí o que vai acontecer? É óbvio que essa partezinha de baixo, ela não vai conseguir ser amplificada. Por quê? Porque eu aqui estou em 0 volts, Eu estou aqui em 0 volts, vou ter um problema de bias aí. Eu não vou conseguir amplificar, eu não vou conseguir ter com que a minha saída faça isso, A minha saída vai fazer isso, porque como que a minha saída vai excursionar para, por exemplo, menos 2, menos 3 volts? Não tem como, porque eu estou entre 0 e um nível positivo. Então esse é o motivo pelo qual você tem esse offset na entrada. Olhando esse circuito em particular, você percebe que o M2 ele está operando naquele negócio que a gente chama de saturado por hardware. Por quê? Mais uma vez, a equação de saturação é VDS maior ou igual a VGS menos VT, e o VDS que está aqui, VD, VS e VG. VD e VG são iguais por causa desse fio. Consequentemente, 0 tem que ser maior ou igual que menos VT, e isso vale sempre. Isso vale sempre, lógico que ele está sempre saturado. Nesse contexto aí, o que a gente pode dizer? O transistor de baixo, vamos chamar de M1 aqui, esse M1, e esse aqui é o M2. O transistor de baixo, qual que é o VGS dele? O VGS dele é simplesmente 2 volts, Eu estou aqui, o source está aterrado, então o VGS é 2 volts. Então, como nós estamos falando que ele tem que estar saturado, a gente vai aplicar a equação VGS menos VT ao quadrado, que é a equação de saturação, que vai ser o quê? 1 mA/volt ao quadrado, vezes VGS, que é 2, menos 1 volt ao quadrado, isso vai dar simplesmente 1 mA. Então, passa nesse transistor de baixo 1 mA, óbvio que essa corrente também é que passa no M2, então o nosso M2, esse aqui é o ID1, vai ser também VGS menos VT ao quadrado, e daqui nós achamos, que o nosso, aqui vai ter 1 mA dividido por K. Nós achamos aqui, resolvendo essa equaçãozinha, que o nosso VGS2, que é igual ao VDS2, é 2 volts. Nós temos a corrente de dreno, temos o K, temos o VT, basta isolar o VGS2 aqui. Então, VGS2, VDS2, eu tenho 2 volts. Então, eu estou assim, Eu tenho isso tudo é VDD, e aqui eu tenho 2 volts. Agora, se eu tenho 2 volts aqui, eu consigo escrever VDS1 como sendo o VDD menos VDS2. E o VDS1, para ele estar saturado, o VDS1 tem que ser maior que o VGS menos VT. Quanto que é o nosso VGS? Nosso VGS é 2 volts para o transistor de baixo, o nosso VT é 1. Então ele tem que ser maior ou igual a 1 volt. Bom, aí você vê, o VDS1 tem que ser maior ou igual a 1 volt. Consequentemente, eu coloco aqui 1 VDD menos VDS2, que o nosso VDS2 aqui nós já calculamos é 2. Daqui eu acho que o nosso VDD mínimo
tem que ser quanto? 1 mais 2, 3 volts. Então, isso aqui tem que ser no mínimo 3 para eu ter 2 aqui e 1 aqui. Porque eu estou com 2 volts de offset aqui. Lembrando, quando você tem valores altos de VG no gate, você tem que tomar cuidado porque o VDS também tem que ser alto, caso contrário ele vai estar operando na região de triodo e não vai estar amplificando. Então esse circuito aqui é o seguinte, lendo aqui o texto, um microfone gera um sinal, isso aqui é importante, com DC offset nulo. Ou seja, esse sinal na entrada, se você for analisar aqui, ele está oscilando em torno dos 0 volts. E o que é bastante comum, um offset nulo gerado por um sensor. Esse cita um common gate, ou seja, o sinal entra aqui no source e sai no dreno, sendo que o gate está para AC aterrado. E esse common gate tem uma corrente de dreno de 0,5 mA. Esse aqui é um Enhancement NMOS, tem 5.000 mA por volt quadrado, tensão de threshold 0,5 volt e esse VDD é 1,8 volts. Ache o valor máximo de RD para permanecer saturado e máximo AV. Todo mundo sabe que quanto maior for o RD, maior vai ser o ganho. O problema, como a gente sempre diz, se eu aumentar o ganho em AC deliberadamente aumentando esse RD aqui acima de certo valor, a sua polarização vai para o vinagre. Ou seja, você tem que garantir que o seu RD seja o máximo possível para manter o ganho um valor bom, né? Mas você também tem que garantir que a sua saturação seja mantida, ou seja, que o FET permaneça operando na região de saturação. Lembrando mais uma vez que saturação no contexto de MOSFET lembrando aqui, saturação em MOSFET não é a mesma coisa que a saturação no bipolar. A saturação no bipolar significa que ele está operando o VCE aproximadamente 0, ele é uma chave fechada. Saturação em MOSFET significa amplificador. Talvez seja o nome que foi escolhido aí por infelicidade, dá esse rolo aí. Mas saturação em um caso não tem o mesmo contexto da saturação no bipolar. Então, e você percebe que na base aqui, aliás, esse B é de bias, não é de base, a tensão no gate é 0,947 volts, ou seja, eu coloco uma tensão DC no gate para que esse negócio esteja polarizado. E você percebe que por que ele é gate comum? Porque para AC, lembrando, sinais AC vão enxergar isso aqui como sendo um ground. DC eu tenho 0,947 volts e em AC esse troço vai ser ground. Então, se isso aqui está saturado, você está com essa expressão, VGS menos VT ao quadrado. Qual que é o nosso VGS aqui? Olha aqui, o nosso VGS é essa tensão aqui, ó. O VG é o positivo, o VS é o negativo. Quanto que é o nosso VS? Presta atenção que o nosso VS aqui, ele é 0. Alguém vai dizer, mas como é que ele pode ser 0 se eu tenho um sinal AC? Você tem um sinal AC cujo nível DC, uma vez que ele não tenha offset, é 0. Então, para todos os efeitos, o nosso nível DC quiescente, ou seja, o nosso nível DC ao longo do tempo em DC é 0. E a nossa tensão de gate é o próprio VB, que é 0,947. Isso posto, o nosso VGS vai ser simplesmente VB, que é 0,947. Colocando na formulinha, eu tenho K, que é 5.000 mAh quadrado, eu tenho VGS, que é 0,947, e eu tenho VT, que é 1,5. Isso aqui vai dar, né, tem um quadrado aqui, faltou folha, isso vai dar uma corrente de dreno, com um certo valor aqui. Bom, para o transistor permanecer saturado, o VDS tem que ser maior que o VGS menos VT. Eu tenho VGS e eu tenho VT. O que eu não tenho é o meu VDS. O que é o meu VDS? Meu VDS é isso aqui, ó. Então vamos lá. O que é o nosso VDS? O nosso VDS vai ser tudo que é 1,8, que é essa tensão baixinha aqui. Provavelmente isso aqui tá dentro de um circuito integrado. Menos o nosso RD ID. E isso tem que ser maior que o VGS, que é 0,947, menos
o nosso VT, que é 0,5. Bom, eu tenho o nosso ID aqui, que nós calculamos aqui, ó. O nosso ID aqui que nós calculamos, você substitui e você vai achar que o seu RD tem que ser maior ou igual, RD tem que ser menor do que 2,71K. Se ele for maior, eu vou estar com ganho alto, mas ele vai estar operando na região de triodo, que não vai adiantar nada. Qual que vai ser o ganho? O ganho, primeiro eu tenho que calcular o GM. O GM é simplesmente a derivada da equação. Essa aqui, ó, o 2 passa para fora, vai ser 2K, VGS menos VT, e isso vai dar 2 vezes 5.000 mAh ao quadrado. O nosso VGS nós sabemos que é 0,947, aqui é 0,5, isso vai dar uma transcondutância de 4,47 mAh/V. É sempre bom colocar a unidade para você evitar rolo, né? Você saber que você está fazendo a coisa certa. Como nós temos um common gate, um gate comum, a gente sabe que o nosso ganho é GM/RD. Você não sabe, você deduz. GM/RD. Positivo, ele não inverte. O nosso GM é 4,47 vezes 10 na 3. Aliás, o nosso GM vezes 10 na menos 3 ampere/V. E o nosso RD que nós calculamos é 2,71 vezes 10 na 3. O nosso ganho vai ser, então, o máximo vai ser 6,6. Certo? Ou seja, se o nosso resistor de dreno for 6K, acima de 6,06 ele vai estar em triodo. Se o nosso resistor for abaixo de 6,6 ele vai estar em saturação. Então, no caso real, você vai escolher aí um valor, sei lá, 4K, para estar em segurança, sabendo que você não vai cruzar a fronteira do circuito operar como triodo. Então, vai ser mais ou menos uma coisa assim, 6,6K. Aqui para cima ele vai estar como triodo e aqui para baixo ele vai estar como saturado. Aqui ele vai amplificar e aqui ele vai atuar como um resistor controlado por tensão. Falando em common gate, falando um pouco de AC aqui nas formulinhas, o que acontece? O common gate é muito importante, esse negócio aqui, ó. Se você tem uma fonte de tensão e você quiser levar em consideração a resistência interna dela. Então vou desenhar aqui ele deitadinho. Você está entrando com o sinal aqui no source. Aqui você tem um VB, uma tensão de bias. Aqui você tem o VDD. Aqui você tem o RD e o seu VO seria extraído por aqui. Bom, qual que é a impedância de entrada que você enxerga olhando para cá, ó? Isso aqui é muito importante você calcular. Qual que é essa impedância de entrada? Você percebe o seguinte, o sinal de entrada que vai ser amplificado, ele não é o sinal que está aqui, ele é o sinal que está aqui, ó. Ou seja, vai existir uma queda em cima do RS que não vai ser amplificada. Então, na realidade, quem vai ser amplificado de fato é o seu Vx e não o seu Vin. O seu Vx então vai ser o quê? Fazendo um divisor de tensão, o seu Vin vezes Zin mais IRS. E aqui você percebe que o ideal é que o seu Zin seja o mais alto possível. Porque se o seu Zin for, vamos pegar o pior caso, um circuito aberto, toda a tensão vai estar em cima dele. Se o seu Zin for um valor baixo, 10 ohms, 100 ohms, vai ser uma péssima ideia, porque a tensão não vai ser amplificada, vai ter uma queda muito pequena aqui. Esse Zin aqui, common gate, como é que você acha isso? Você desenha aqui o seu circuito, vamos desenhar aqui o seu RD, o seu Vout está aqui está o VGS e aqui está o seu gate, dreno e source, aqui é o seu source. Você vai aplicar no seu source, que é onde está entrando o sinal aqui, ó, uma fonte e vai tentar calcular Vx por Ix para ver o que vai acontecer. No seu gate, o que você tem no seu gate? Seu gate você tem uma tensão de bias DC, você não tem AC, logo você aterra. Então basicamente o seu circuito é esse aqui, ó. Qual que vai ser então o Zin aqui que a gente vai calcular? Bom, nesse nó aqui, ó, o que você vai ter? Você vai ter que, isso aqui é GM VGS,
você vai ter que X vai ser igual a menos a fonte de corrente, menos GM VGS. Agora, o nosso VGS aqui, lembrando, o Zin vai ser Vx por Ix, então nós temos que achar essa relação. O VGS aqui, ó, se você for olhar, ele vai ser exatamente menos Vx. Ó, eu tenho Vx daqui para o terra, daqui para o terra eu tenho Vx, e esse fio é o mesmo que esse, logo essa tensão VGS é menos Vx. Você substituindo, Ix vai ser então menos Gm vezes menos Vx, Vx por Ix vai ser simplesmente 1 sobre Gm. Ou seja, o inverso da transcondutância do FET é o que você olha. Então, um exercício anterior nós achamos aí que o Gm é 4,47 mA por volt. Se você fizer o 1 sobre Gm, vai dar 4,47 kΩ. É um valor, se você for analisar, não muito alto, o que é ruim. Esse 4,47K é um valor que não é muito alto, ou seja, não é um negócio tão bacana de você estar ligando aqui. Por isso que o common gate, e isso se estende também ao base comum no transistor, eles têm esse problema que eles têm uma impedância de entrada relativamente baixa, valor médio, valor baixo. Isso é ruim porque você vai ter uma queda aqui e essa queda não vai ser amplificada. E se você quiser saber qual que é o Zout, só que agora, o que você vai fazer? Você vai fazer aqui o RD e você vai aterrar, né? Você vai aterrar o source, né? Agora o source vai estar aterrado porque você vai colocar a sua fonte de tensão aqui, ó, Vx e X. E aqui é o VGS e essa fonte de corrente é GM VGS. Então presta atenção, quando você coloca aqui, ó, é óbvio que o seu VGS vai ser quanto? Zero. Né? Você aterrou o source, porque você pode, né, na teoria de circuitos você tem que colocar a fonte teste, tem que aterrar matar todas as outras. Fonte de tensão você mata com curto, fonte de corrente você mata com aberto. Como você tem zero aqui, é óbvio que o VGS é zero. Se o VGS é zero, a fonte de corrente também é zero. Ou seja, você vai ficar com ela aberta. Nesse contexto, olha aqui, ó, essa fonte Vx por Ix aqui, ó, o que ela está enxergando? Apenas o RD. Ou seja, a impedância de saída, quando você olha para o dreno de um transistor MOSFET, é apenas o RD. Ou se você quiser ser mais preciso, o RD paralelo com o Rzinho D. E é um valor relativamente alto, o que também não é bom.